Pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Retornei e vim trazer um tema mais do que interessante, tá? Primeiro de tudo, se você não está passando pela transição capilar, assista esse vídeo mesmo assim, ou se você não está pensando em passar, né? Para que você consiga aconselhar outras pessoas. De repente tem lá uma amiga, uma conhecida, alguém da família que está pensando em passar ou que está tentando passar pela transição capilar, você pode ser aí a mão que segura lá e que aconselha e que ajuda, tá? Se você tá pensando em passar pela transição capilar ou está passando, esse vídeo é especialmente para você, então fique aqui com muito carinho e fique atento às informações, tá bom? Primeiro, o que é a transição capilar? Quando a gente fala de transição capilar, pessoal, a gente está basicamente falando, como o próprio nome já diz, né? De transitar. Então, eu transito de algo para outro lugar, de um lugar para outro lugar, ou de uma situação para outra situação. Nesse caso, no caso da transição capilar, a gente transita de um cabelo alisado ou de um cabelo que passou por um processo químico, descoloração, ou química que alterou essa estrutura, para o cabelo natural. Então, eu transito daquela química que eu fazia para o cabelo natural. Paro de fazer essa química, passo por esse processo de transição e tenho o meu cabelo natural, tá? Basicamente, transição capilar é isso. Simples e fácil, né? Porém, não. Existe todo o processo e é aí que tá, muitas das vezes, alguma dificuldade, tá? Por quê? Porque quando você para de fazer uso da química, você tem um cabelo que está crescendo, você tem pontas, muitas das vezes, mais finas, mais ralas, pontas que estão alteradas. Então, existe toda uma questão durante esse processo de transição capilar, tá? Toda uma questão de ter paciência, toda uma questão de entender que você está em transição capilar, toda uma questão de não fazer químicas, tá? Muitas das vezes também de evitar escovas e chapinhas, porque a gente tem um grande número de fios que acabam se danificando por conta de escovas mais higienizadas, de chapinhas extremamente quentes. Então, é suportar, a transição capilar também é suportar todo esse processo, cuidando desse cabelo, porque a gente precisa que esse cabelo seja muito bem cuidado durante a transição capilar, porque ele cresça, se desenvolva muito bem, um cabelo bonito e saudável, para que você também aprenda a cuidar desse cabelo, tá? Entendendo todo esse processo e aceitando todo ele, tá? E o fim? Quando acaba essa transição capilar? Quando é que eu tô livre? Basicamente, quando você passa ali por muitos anos alisando esse cabelo, alterando a estrutura desse fio, basicamente a sua transição capilar vai acabar quando você eliminar essas pontas que foram alteradas totalmente, tá? Então, sim, você precisa eliminar elas, você precisa passar por um corte que vai alterar, que vai cortar todas essas pontas, tá? Que foram alteradas, tá? E geralmente você percebe, se você estiver passando pela transição, se você conhece alguém que está passando pela transição, você vai ver que existe duas texturas, pontas mais finas, mais lisas, e a parte da raiz se desenvolvendo, muitas das vezes cacheada, mais cheia, mais volumosa e tudo mais. Então, a transição capilar, ela acaba quando você corta essas pontas, e sim, você precisa passar por um processo de corte. Eu gosto de tratar esse momento como um momento único da pessoa, tá? Então, quanto que você quer cortar, quando que você quer cortar, você quer esperar, você não quer esperar, sempre respeitando o que o cliente, o que a pessoa quer, tá? Porém, é importante sim que você entenda que essa transição capilar só vai acabar quando você retirar essas pontas que foram alteradas. Ponto. Não existe cosmético nenhum no mercado que faça essas pontas que foram alteradas, esse fio que foi alterado, voltar a ser o que ele era, tá? Não existe. É por isso que a gente passa pela transição capilar e é por isso que o final da transição capilar é o corte, porque não existe no mercado nada que vá fazer essas pontas que foram alteradas, essas pontas que eu falo, essa parte na qual você passou a química e alterou a estrutura dele voltar a ser o que era antes, tá? Então, o único meio, a única forma saudável, tá? É passando pela transição capilar, deixando esse cabelo crescer, cuidando desse cabelo, tendo paciência para que esse cabelo cresça e cortando essa ponta, essa parte que foi alterada, tá? A terapia capilar, ela vai mais do que te ajudar, tá? Primeiro que quando você faz uso de determinadas químicas por muito tempo, você tem uma alteração não só na estrutura do seu fio, tá? Mas você também tem uma alteração, um desequilíbrio com relação ao pH do seu couro cabeludo. Então, tudo no geral acaba sendo alterado, tá? Muitas das vezes você percebe uma descamação, você percebe uma oleosidade excessiva, você vai perceber um dano nesse fio, até mesmo esse próprio fio que está começando a nascer agora, então você percebe um dano maior com relação a ele. E a terapia capilar está aí para te ajudar nesse sentido, seja de calmia, seja de estímulo, seja de equilíbrio, tá?
tá? Ela vai te ajudar tanto com relação ao seu couro cabeludo quanto com relação ao seu fio, tá? Então, faça terapia capilar no processo de transição capilar. Procure um bom profissional para avaliar o seu couro cabeludo, avaliar o seu fio e para te ajudar nesse momento de indicar bons cosméticos, fazer os protocolos corretamente para que você consiga passar por essa transição capilar com apoio, com ajuda e da melhor maneira possível, tá? Grande beijo, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Me siga nas minhas redes sociais, tá? Tô sempre postando alguma coisa lá do meu dia a dia com relação ao meu trabalho. Então se sinta à vontade para seguir e ficar por dentro de tudo, tá bom? Grande beijo e até a próxima.